Olá a todos, eu sou o Guilherme Pimenta e desta vez venho-vos dar a minha opinião do livro A Mulher que Ergueu Nova Iorque, da Petra Hook. Bem, antes de mais nada, quero agradecer imenso à Alma dos Livros por me ter enviado este exemplar. Muito obrigado, fiquei muito contente por ter a oportunidade de ler este livro através da vossa cedência. Então, esta foi uma leitura conjunta. Desde já quero agradecer imenso à Isabel, à Maria João, à Laura e devo-me estar a esquecer de alguém. À Cátia da página À Beira dos Livros e à Sarah Musgrave. Foi uma leitura conjunta que correu muito bem, na minha opinião. Nós fomos lendo então aqui diariamente, ainda tenho aqui as metas marcadas para vocês verem. Fomos lendo aqui diariamente este livro. Eu pessoalmente aproveitava para o ler quando iniciava o meu dia, por assim dizer. No primeiro, portanto, no primeiro momento em que tinha a oportunidade de ler. Porque este livro acabou por ser uma leitura muito leve. Porque nós aqui então somos apresentados a esta Emily Roebling, que está casada de fresco, por assim dizer, com o seu marido Washington. E portanto o livro começa com uma viagem de ferry que eles estão a fazer. Já não me lembro se é. Já não me lembro se é para Manhattan, se é para Brooklyn, agora não tenho a certeza. Mas eles estão numa viagem de ferry no grande East River. E do nada o ferry avaria e portanto eles ficam parados no mar e portanto aqui a Emily fica muito receosa e ansiosa que aconteça alguma coisa. E então começas a discutir a possibilidade de ser criada uma ponte que una Manhattan a Brooklyn. Eu penso que são estas as duas localizações. Manhattan eu tenho a certeza, agora como é a ponte de Brooklyn, não sei se a outra extremidade é Brooklyn, mas penso que sim. É isso mesmo. É entre Manhattan e Brooklyn. Porquê? Porque a travessia que tem de ser realizada tem de ser sempre de ferry, não há uma ponte que una estas duas cidades. E então é então discutida esta possibilidade de ser criada uma ponte que una estas duas cidades. É de citar também que o Washington, o marido da Emily, é John Roebling, que é um engenheiro muito famoso que constrói pontes, e o seu filho, consequentemente, também herdou isso do pai, porque também é o seu ofício. E então aqui nós vamos então começar a construção desta ponte com o John Roebling, com o pai. Algo vai acontecer e o projeto vai ter que passar para as mãos do filho Washington, juntamente com a Emily. Antes disto, também há aqui uma visita que a Emily e o Washington fazem a uma prima da Emily que está grávida. E portanto, toda esta história nos vai sendo contada com um ritmo mais lento do que é habitual nos romances históricos, diria eu, o que não deixa de ser um ponto positivo deste livro. Porquê? Porque, por exemplo, este livro faz parte da mesma coleção do que A Filha de Freud, e de Freud, quero dizer, e da Maria Montessori, agora não me lembro do nome, Uma Educação... Maria Montessori e a Escola da Vida, assim é que é. E, portanto, estes romances históricos têm um ritmo mais lento. Tanto A Filha de Freud, que eu já li, o da Maria Montessori não sei porque ainda não li, mas pretendo ler brevemente. Este aqui também tem um ritmo mais lento. O que, para mim, não é um problema. Porquê? Porque nós vamos ficar a conhecer todas as personagens que nos são aqui descritas com muita profundidade. E nós vamos conhecendo estas personagens como se elas fossem nossas amigas do dia-a-dia. Porque existe aqui uma densidade psicológica em cada personagem, tal como havia na Filha de Freud. Nós conhecíamos muito bem os pensamentos da Anna Freud e aqui vamos conhecendo cada vez mais a Emily, cada vez mais o Washington, cada vez mais o seu pai e, portanto, todas estas personagens vão tendo uma densidade psicológica que me agrada bastante, porque a autora dá-nos tempo e dá-nos espaço para nos afeiçoarmos a estas personagens como se já as conhecêssemos. Portanto, para mim é um dos pontos fortes desta coleção. Sim, não são todos os livros escritos pela mesma autora, mas é como se fossem, porque a maneira de contar a história é muito semelhante. Pelo menos eu achei em relação a este livro e à Filha de Freud. Antes que eu me esqueça, também em relação à história, esta ponte tinha um diferencial. Porquê? Porque era a primeira ponte suspensa do mundo, com cabos de aço suspensos, e portanto toda esta situação vai gerar aqui
a aprovação de alguns engenheiros, a reprovação de outros engenheiros, e nós, hoje em dia, sabemos que esta ponte foi construída, mas neste livro vamos conhecer todos os passos que levaram à aprovação do projeto inicial, ao início da construção, aos problemas durante a construção, e digo já que foram bastantes e que eu não tinha noção, porque construir uma ponte é algo muito complexo e a autora, através deste livro, através da sua escrita e através das descrições, faz-nos imaginar mesmo como é que uma ponte é construída. Eu fiquei a saber muito mais sobre pontes depois de ler este livro. E, portanto, eu acho que se um romance histórico me dá este tipo de aprendizagem, este tipo de ensinamento, é porque é um bom romance histórico, porque me conseguiu ensinar alguma coisa. E neste caso foi mesmo muito, porque existem várias condições adversas ao criar uma ponte, principalmente no inverno, e, portanto, e mesmo que não seja no inverno, nós vemos aqui muitas situações retratadas de pessoas que estavam a trabalhar nesta ponte que adoeceram gravemente por causa das temperaturas a que estavam sujeitas a trabalhar, por exemplo, e à profundidade das próprias águas com que tinham de construir as coisas. Portanto, tudo isto, todos estes pontos, claro que hoje em dia já existem outros métodos de segurança para evitar que estas situações aconteçam, mas estamos a falar em 1870. Portanto, há quase 200 anos. Vá, 200 e... Não, 100 e... agora não me apetece fazer contas, mas não faltam muito para os 200 anos, realmente. São 150, mas, sim, 150. E, portanto, são aqui elementos desta história que nos vão conquistando, porque eu realmente fiquei a aprender sobre pontos depois de ler este livro. E por mais que pareça uma coisa insignificante para o nosso dia a dia, para quem não está habituado a trabalhar com isto ou para quem não é engenheiro, é sempre bom nós termos alguma coisa para falar com alguém que perceba deste assunto. Quando eu agora for falar sobre pontos com alguém, eu já vou ter algum conhecimento de causa, e isso a mim alegra-me, porque eu gosto de saber um bocadinho sobre várias coisas e, portanto, este livro particularmente ensinou-me bastante sobre pontes no geral, como é que são construídas e tudo mais. Com isto tudo dito, eu vou dar 4 estrelas a este livro desta coleção das mulheres que mudaram o mundo. Gosto imenso desta coleção. Tenho que ler brevemente o da Maria Montessori. Já li este e a Filha de Freud, como vos disse. E, portanto, na construção narrativa, na maneira como a história é contada, é muito semelhante, mesmo não tendo sido escrito pela mesma autora. Gostei imenso, vou dar 4 estrelas. Muito obrigado às pessoas que me acompanharam nesta leitura conjunta. Foi uma leitura conjunta que eu penso que correu muito bem. Pelo menos essa é a minha visão das coisas. E quero agradecer também a imensa Alma dos Livros pelo envio do exemplar. Muito obrigado a todos. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que tem o meu link de afiliados da U. Caso queiram cobrar alguma coisa através desse link, já sabem que estarão a ajudar-me imenso. E é isto. Muito obrigado a todos. Fiquem bem e boas leituras.